Vamos ler a Bíblia. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler do capítulo 18, do versículo 20 ao 40, eu vou ler. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Nós lemos até o versículo 40. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus Cristo, enquanto ele viveu por 33 anos nessa terra, então quando ele era criança não está escrito exatamente sobre a vida dele, mas depois também a gente não pode perceber nenhum sentimento, nenhuma emoção de Jesus Cristo, mas Abraão, Davi, Elias, os servos de Deus, porque eles são seres humanos.
eles têm as características humanas, também pode aparecer a vontade e a justiça deles, mas a vida do servo de Deus, quando Deus segura a vida deles, e quando a gente vê Deus conduzindo a vida deles, isso é muito surpreendente, não tem como não ficar surpreso com isso. Antigamente, na época do reino de Davi, eles realmente serviram a Deus, ele preparou tudo para construir o templo, e Salomão construiu o templo. Mas o ser humano, rapidamente o ser humano se corrompeu no mundo, e na época do rei Acabe, a esposa dele, a rainha Jezabel, seguiu a Baal e serviu ao deus Baal. E assim, muitos servos de Deus morreram. Depois que muitos servos de Deus morreram, o povo que sobrou, a fé deles começou a se espalhar, começou a se dividir. Eles não conseguiam distinguir, chegou a época que eles não sabiam se o Deus Baal era verdadeiro ou o Deus de Israel era o verdadeiro. Então eles começaram a seguir a Baal. Até pessoas que seguiam há pouco tempo a Deus, rapidamente se corromperam. E assim, eles começaram a criar esse Deus Baal, que não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Mas uma pessoa chamada Elias, nessa posição, ele sabia que o Deus era esse verdadeiro Deus. E ele, para brigar por esse evangelho, ele estava cansado, difícil. Mas Deus, embora Elias fosse Deus estava conduzindo. Eu não posso nem me tornar como uma pessoa tão grande e boa como Elias, mas se eu me tornasse como Elias, por 3 anos e 6 meses sem chover, ele estava escondido lá numa caverna, né? E ele tinha que se esconder mesmo. E ele podia beber água ali na caverna, e o corvo trazia carne e pão para ele comendo, isso daí ele podia viver bem, né? Porque não tinha outra pessoa ali também. Mas um dia, Deus falou o que para ele? Elias, sim, vai para Sarepta, lá tem uma mulher, e ela vai te receber. Então, pode ir para Sarepta, mas se é uma pessoa que sabe pensar. Mas o rei Acabe, ele quer me matar, ele está me procurando para me matar. Aqui nessa caverna não tem problema, mas se eu entrar ali na cidade, eu nem sei se a minha foto está colada na parede ou se eu estou saindo na televisão, embora não tivesse TV ainda naquela época. Mas eles vão me encontrar na hora e vão me pegar. Então, porque como eu não tenho o que fazer isso e fico pensando, mas quando a gente pensa no Elias, é um fardo para ele ter que fazer isso que Deus está mandando. Ai, Deus, eu tenho que ir para Sarepta mesmo? E se aquela viúva não me der pão? Ela tinha várias dificuldades. Mas o que a Bíblia está nos falando? Eu fiquei com a viúva e tive fardo de me encontrar com ela, de ficar com ela. E se me pegarem? Então essas características não aparecem de jeito nenhum na Bíblia. A gente tem os nossos ministros e pastores. Na nossa missão tem os ministros. E aumentando o número desses pastores, começou a aumentar também grandemente o número de trabalho. No ano de 2016... Então, só de representantes de países, mais de 16 nesse ano. E os governos que abriram a porta para a gente e pediram para a gente fazer a IYF, também para fazer palestras, e também vários governos nos deram terrenos. E já que eles nos deram terrenos, nós temos que fazer construção neles.
Nós temos que construir um centro ali. Nós temos que também abrir uma escola, tem que mandar também os professores. Então, para fazer esses trabalhos, todas essas coisas parecem um sonho. Mas falta muita gente. Macedônia, sabe a Macedônia que aparece na Bíblia? Os irmãos lá de Macedônia eram tão bons, mas não tem evangelho lá agora. E agora, os irmãos, eles pediram para a gente enviar missionários. A Albânia também pediu para a gente mandar missionário para lá. E sabe o que é surpreendente? A gente vai para o exterior. E os pastores de outras igrejas de 500, 300, 150 pessoas, eles falam que querem aprender o evangelho da gente. Esse evangelho é verdadeiro. Como a gente não pôde saber disso até agora? Eles ficam assustados com o evangelho que escutam de nós. As pessoas. A gente precisa de muita gente. Então, todos os pastores da nossa missão não são todos iguais. Quando a gente lê a Bíblia, todas as pessoas que acreditam em Deus não são iguais. Então, aqui, a coisa mais próxima que eu posso falar sobre isso é: vocês estão sentados aqui, nem todos vocês têm o mesmo coração. Tem algumas pessoas que dizem que na nossa igreja tem o evangelho, a gente tem que pregar esse evangelho, o evangelho é importante. Os nossos missionários, os nossos pastores estão se esforçando. Que evangelho? Sempre fala de evangelho, só receber salvação e acabou. Ou senão, quem persegue ainda, será? Então, as pessoas não têm o mesmo coração. Então, esses problemas, a gente tem que analisar cuidadosamente. Que problemas surgem na nossa vida? Então, todos os nossos corações não são iguais, mas os pastores pregam o evangelho e assim se tornam pastores. Eles começam a ministrar em pequenas igrejas do interior, 1, 2, 5 pessoas recebem a salvação, e aí começa a ficar com 20, 30 pessoas na igreja. E aí vem um visitante visitar a casa do pastor. Eu acho que a igreja do meu colega de seminário está melhor que a minha. Então esse visitante vem sussurrar isso no ouvido do pastor. E aquele outro missionário estava se achando no seminário e agora ministrando, não é nada demais. Faz 3 anos e só está sentado aí com 20 pessoas. Eu já aumentei tantos membros da nossa igreja. Pessoal, Satanás, ele fala essa coisa exatamente sem esquecer. Ele fala. E fazendo uma grande conferência, e 3 pessoas receberam salvação através de mim. Mas o pastor é responsável pela região, ninguém recebeu salvação através dele. Nossa. Esse pastor aí regional, ele não é grandes coisas. Então isso não se torna problema, mas depois se torna problema. Ele começa a se achar no coração dele. Ele começa a se achar. Mesmo lendo a mesma Bíblia, mesmo escutando a mesma pregação, mesmo fazendo o mesmo estudo bíblico, então você tem que ler a Bíblia e descobrir o coração de Deus dentro dela. Eu mando meu filho fazer trabalhos. Yongu, sim, pai. Você
tem que fazer esse trabalho. Ah, sim, entendi. E ele vai. Ô, Yongguk, vem aqui. E ele vem, sim, pai. O pai, ele estava orando e surgiu esse coração. Surgindo esse coração, e é por isso eu estou mandando você fazer esse trabalho. Sim, pai, eu vou fazer com o seu coração. Ele pode pregar igual, ele pode orar igual, ele pode pregar igual. Mas quando a gente abre a Bíblia e fala dela, dentro dessa Bíblia, se a gente olhar superficialmente não enxerga, mas dentro dela existe com certeza o coração de Deus. E sabe o que é surpreendente? O Davi conversando com Deus, a cada momento que ele falava com Deus, Deus está falando assim, Deus está falando assim, não era assim. Ele a cada momento descobriu o coração de Deus. Deus deseja isso. Deus deseja construir o templo de Jerusalém. Eu tenho que ter esse coração para construir o templo de Jerusalém. Por isso, Deus falou para Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, que tem o mesmo coração que o meu. Não é que Davi estudou bastante. Não é que Davi era bom. Ele era somente um dos pastores de ovelha. Mas o Davi, ele lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus, dentro dessa palavra, esse coração de Deus entrou no coração dele, e esse coração expulsou todos os próprios corações de Davi. E o coração de Deus entrando no coração de Davi, cada caminho, cada passo que Davi foi, Deus conduziu. E foi assim que ele teve um coração com o de Deus. Então, as pessoas escutam a mesma palavra de Deus, mas tem pessoas que a palavra de Deus está estabelecida fortemente no seu coração. Então, mas tem pessoas que mesmo escutando a palavra de Deus, escuta com o seu ouvido, e enquanto vai passar pelo coração, não é a pura vontade de Deus, mas é passada a sua própria vontade. Então, entre os pastores, tem muitos pastores grandes, né, na nossa missão. Mas tem alguns pastores, ele tem o estilo dele. Ele tem o conceito dele. Ele tem a sua bondade. Ele tem aquilo que ele fez bem. Então, quando eu converso com essa pessoa escuta o que eu falo. Escuta o que eu falo, mas dentro dessa palavra sai grudado muitos dos seus pensamentos. Então essas palavras, elas se juntam com muitos dos seus pensamentos. Porque o seu conceito, a sua opinião está trabalhando muito dentro dessa pessoa. Deus queria utilizar essa pessoa, mas dentre os pastores, algumas pessoas no começo estão fazendo fielmente, mas depois, eu não posso, eu preguei bem, tem tantas pessoas que receberam salvação através de mim, eu fiz bem. Então, se surgir esse tipo de coração, quando escuta a palavra, mais do que escutar a palavra, tem vezes que o método bom vai adiante do bom da palavra. Então, esse bom pensamento vai adiante da palavra de Deus, e a igreja se torna no estilo dessa pessoa, e a igreja se torna numa forma que essa pessoa se agrada. Não é uma igreja que Deus se agrada. Por isso nós todos os dias brigamos com os pastores. Um dia eu pensei,
si como um brigador. Porque tem muitos motivos de eu brigar. Brigo com os seminaristas, brigo com os pastores, brigo com os irmãos, brigo com a minha esposa, brigo com a minha pessoa. Tem muitas brigas. Eu sinto que tem muitas brigas adiante de mim. Mas se a pessoa tiver um pouco do coração de acreditar em si mesmo, de que fez bem, se tiver esses corações dentro de si, a palavra de Deus não pode entrar puramente dentro do coração dessa pessoa. E essa pessoa não pode fazer puramente a vontade de Deus, pregar puramente o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Não é isso. Mas essa pessoa segue uma outra vontade. Segue por um outro caminho. Há uns dias atrás, pela Cacau Talk, uma irmã de uma missionária me mandou uma carta. Ela escreveu uma carta bem longa. E qual era o conteúdo? Nós temos que ser bonzinhos. Mas o pastor Park não conhece sobre isso. Então ela tirou uns 10 versículos da Bíblia e falou sobre a necessidade de sermos bonzinhos. Então a Bíblia, a Missão Boa Notícia não nos ensina sobre essa bondade. Realmente, se a gente quiser enxergar a Bíblia desse jeito, a gente enxerga. Mas sabe o que é importante? Você tem que se tornar bonzinho. Então começa através de você. A gente tem que ser bonzinho. A gente tem que se tornar bonzinho. Então é Jesus Cristo quem tem que nos santificar. A gente jamais pode se tornar bonzinho pelo nosso esforço. Entendem? A cobiça que surge dentro de nós, a ambição da carne, essa lascívia, essas ambições da carne, a soberba da vida. Como nós podemos mudar isso para pensarmos que podemos ser bonzinhos? Tem vezes que meu coração pega fogo. Essa surpreendente verdade, as igrejas do mundo não conhecem. Os pastores são pecadores, anciãos são pecadores, mesmo acreditando por 10 anos é pecador, 20 anos é pecador, mesmo vindo para a igreja por 50 anos ainda é pecador. Satanás, ele enganou 100% o nosso coração e a gente enxerga dessa forma. Na época do profeta Elias, a rainha Jezabel, ela servia a Baal. As pessoas que acreditam em Deus, elas seguiam acreditando em Deus, Baal, conforme fosse confortável para elas. A gente tem que falar que só nessa religião é boa, a gente também tem que respeitar a religião dos outros. Parece que tem um coração bem amplo, não é? Então, no momento em que a gente acredita em Deus e a gente respeita a religião dos outros, na verdade a gente está desprezando a Deus, certo? Então a gente na verdade está contra Deus. Quando a gente pensa por um lado, parece que é uma pessoa de coração bem amplo, que é uma pessoa bem assim, que respeita a opinião dos outros. É verdade. Por isso, quando as pessoas veem, olha esses profetas de Baal, eles estão tão esforçados, vocês acham que ele não tem fé para estar servindo assim? A gente também tem que aprender deles. O profeta Baal, é verdade, eu
fiquei fazendo estudo bíblico na prisão e eu me assustei. Porque lá tem pessoas 10 vezes mais bondosas do que as que tem na nossa igreja, as pessoas que tem na nossa igreja. É verdade. Tinha pessoas boazinhas. Tem pessoas que parecem mais fiéis que a gente, que parecem mais zelosa, que parece que tem mais amor, parece que tem mais carinho. Mas no coração delas, partiram de Deus um por um. E assim, partindo de Deus, Deus também é Deus. Mas o Deus Baal também, porque ele é um Deus. Principalmente o nosso governo, a nossa rainha, ela serve a Baal. Então nós temos que seguir a rainha e também nós temos que servir a Baal. Já que todo mundo está sendo a favor de Baal, nós também vamos servir a Baal. As pessoas, pouco a pouco, Davi, ele deu independência para Israel. Salomão, ele construiu o templo de Jerusalém, mas depois de não muitos anos, o país de Israel estava adorando a Baal. E eles estavam pegando os servos de Deus e matando, e somente sobrou o profeta Elias. Acabou se tornando nessa vida miserável. Os servos escutando, parecia que as pessoas escutando, parece que Baal está certo, mas parece que Elias também está certo. Mas vamos então servir aquilo que é confortável para a gente. Então, dentro do nosso coração, nesse lugar que é o lugar que foi estabelecido para Deus ficar, para Ele nos salvar do pecado. O Jesus Cristo que derramou o seu sangue na cruz por nós, esse nosso Salvador, ele começa a ser destruído dentro do nosso coração. Somente sobra a cobiça da carne, a alegria da carne, a alegria do mundo. Então Satanás continuamente está fazendo esse trabalho de destruir Jesus Cristo do nosso coração. As pessoas que dizem que vivem pelo Evangelho, elas do dia para a noite mudam. Receberam a salvação, as pessoas que elas viveram pela fé, mas jogam fora da noite para o dia o Evangelho. Ficam contra a igreja, perseguem a igreja, com a sua própria justiça elas ficam insistindo. Satanás ataca tão fortemente, Satanás é tão sagaz. O filho de Uzias tinha um filho, e ele servia muito bem a Deus na época de Isaías, mas um dia Uzias, ele recebeu graça de Deus, ele recebeu uma grande bênção, e ele ficou arrogante. E Uzias, o que ele pensou? Ele começou a desprezar os profetas de Deus. Esses sacerdotes, eles são burros, eles não precisam ficar sacrificando, eu é que vou sacrificar. Como eu vou deixar o sacrifício na mão desses sacerdotes que são burros? Eu sou um rei, eu que vou sacrificar. E Uzias, ele foi sacrificar antes dos sacerdotes de Deus. Mas Azael, ele impediu, não faz isso, Uzias. O rei não pode sacrificar. O quê? Como um sacerdote fala assim com o rei? Que maneiras são essas? E na hora, naquele lugar, Uzias ficou leproso. E o sacerdote empurrou ele, e ele ficou na frente do templo falando que ele era leproso. E depois o filho dele começou a governar. E o Jonadab, ele começou a governar
o pai dele, ele recebeu bênção, e aí o país estava melhorando, mas por causa do coração arrogante, ele desprezou o servo de Deus, e ele achou que ele era melhor do que o servo, e assim ele acabou ficando leproso. Joacás, ele era bem humilde. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Eu não posso estabelecer meu coração. Enquanto Uzias estava, ele somente comeu, viveu no palácio, e aí o Joás começou a governar. E depois que ele começou a se tornar rei, ele realmente ficou bem humilde. Ele passou tudo muito bem. Mas depois que ele morreu, Acás se tornou rei. Acás, vendo o seu tio Uzias e também o seu pai, depois que Acás se tornou rei, depois que ele se tornou rei, ele tinha que servir a Deus. Mas mais do que servir a Deus, Deus fala, faz assim, faz assado, ele interfere bastante, porque Deus faz isso. Será que não tem um método melhor para servir a Deus? Ele pensou. E assim, o Acás, ele serviu ao Deus de Azera, Baal-zebub. Porque ele não era um Deus, o Azera é só um ídolo. Então ele podia fazer culto, prestar culto, podia se ajoelhar diante dele, se prostrar, e esse ídolo somente estava sorrindo, não falava nada, porque isso era muito bom para ele. É bom servir um Deus assim, isso daí é confortável para mim. E esse Deus de Israel fica falando, faz isso, faz aquilo, abaixa o coração, quebra o coração, seja humilde. Não acredite nos outros, você é muito mal. Então, como esse Deus de Azera não falava nada, então era muito confortável para ele aceitar esse Deus. E aí Israel estava indo muito bem, mas Acás se tornando rei, o país acabou ficando completamente destruído. O país de Israel foi atacado, 20 mil pessoas morreram, 200 mil foram levados cativos, o filho morreu, os servos do palácio morreram. O país foi assim completamente detonado. E o filho dele, Ezequias, na época do vô, ele viu exatamente como foi como estava o país, o meu pai. Ele não gostava que Deus interferisse. Ele achava que era bom servir a Baal, que não interferia nada na vida dele. Depois que ele começou a adorar esse Deus, o nosso país acabou fracassando e sendo destruído dessa forma. O reinado de Ezequias, depois que ele se tornou rei, no dia seguinte, ele reuniu o povo, ele abriu as portas do templo de Jerusalém, limpou o templo, e ele começou a ir em direção a Deus. Ezequias, ele recebeu bênção, e o país ficou muito bom. Pessoal, então, dentre os filhos de Ezequias, dentre os filhos de Davi, a gente vê muitas coisas e aprende, mas Satanás coloca o pensamento, eu sou bom, eu sou inteligente, coloca um coração de acreditar em mim mesmo. E agora, na época de Elias, todo o povo estava adorando a Baal. E o profeta Elias estava agoniado, não tinha com quem fazer comunhão, não tinha com quem compartilhar seu coração. Ele estava bem difícil.
Mas Deus, através de Elias, um só, esse país escuro, ele queria mostrar que Deus era o verdadeiro Deus. Deus falou para Elias, vai para Sarepta e lá vai ter uma senhora. Ai, Deus, o corvo ele traz pão e carne de manhã. Será que ele não pode trazer esse pão ali da viúva de Sarepta para mim? Ai, se eu for pego pelo rei, daí eu vou morrer. Ele estava morrendo de medo. Mas na Bíblia não aparece nenhuma parte disso. E ele foi para Sarepta. E lá na cidade, ele se encontrou com essa viúva. E ele pediu água para ela. E a mulher estava indo buscar água. E ele falou, não só um pão, mas também traz um pão para mim. E a viúva de Sarepta falou que, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E o Elias falou, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não se faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias falou isso. Eu, me tornando Elias, eu conversei de coração com a viúva de Sarepta. Você vai, faz um bolo. Ai, você está com fome, seu filho também, então come vocês primeiro. Aí depois, quando tiver bastante farinha na nossa panela, você faz um bolo para mim também. Então, não tem nem motivo para a mulher ficar em tentação dela, só ia falar sim e pronto. Mas a palavra de Deus sempre é assim. Ai, será que vai ter farinha nessa panela mesmo? Ai, se não tiver, eu vou perder esse bolo, é mais importante que a minha vida isso. Por isso, somente a pessoa que tem fé é que pode receber bênção e que Deus pode trabalhar. Não é assim, bênção para você, para você, para você, não é assim. Mesmo que Jesus Cristo tenha dado o sangue dele na cruz, somente quem acredita nisso é que pode receber bênção. Deus fez assim. A viúva, quando ela escutou isso, eu não sei se ela estava em tentação ou não, mas aí, sim, porque é um homem de Deus, então eu vou fazer, e ela fez um bolo. E eu pensei, naquela casa, por quantos dias fazia que não fazia um pão ali? Imagina aquele cheirinho gostoso, né? Eu acho que fazia 1 mês, 2 meses que não fazia pão. Ai, que cheirinho gostoso, mãe. Ai, é um pão para mim. Ai, assa logo, eu quero comer. Não tem para você, sai para brincar. Mãe, eu quero comer esse pão. Eu acho que a mãe também ficou com dor no peito, né? Ai, moleque, se você comer é o nosso fim. Mas esse servo de Deus falou que se a gente der para ele, não vai faltar farinha na nossa panela. Então, espera um pouquinho. Mãe, só um pouquinho, mãe, eu quero comer muito. Moleque! A Bíblia tirou todas essas partes, porque a Bíblia ia ficar muito pesada. Então, aquele fardo que Elias tinha para ir, aquele coração da viúva de Sarepta, e se eu der esse pão e faltar farinha depois, e depois? Sei lá, eu é que vou comer e vou morrer depois. Eu vou comer. Se surgir farinha, eu vou fazer para você. Ela podia ter feito isso, né? Mas Deus não simplesmente nos dá bênção.
Quando você segue o desejo da sua carne, a cobiça da sua carne. Em 1962, tem uma coisa que eu agradeci muito quando eu recebi a salvação. Eu recebi salvação, tive perseguição, eu tive dificuldade. Mas pregando o evangelho, a bênção que eu recebi, dentro do meu coração, eu poder ter pregado o evangelho para o meu pai e ele ter recebido a salvação. O meu irmão mais velho recebeu a salvação, minhas duas irmãs mais velhas receberam a salvação, meu irmão mais novo recebeu a salvação. O meu tio lá do Japão, ele também me amava muito, mas ele me perseguiu. Mas o meu tio, ele teve muito atrito comigo por causa da religião, mas no final, meu tio também recebeu a salvação e faleceu. Os meus primos também receberam a salvação. O meu primo do Japão, então meus sobrinhos do Japão também receberam salvação. Quando eu penso, eu fico tão feliz. Quando morrer e ver o meu avô, ver meu pai. Pai, o Senhor disse para mim no seminário, o Oksu, ele só experimenta e depois desiste. Mas eu acho que isso combina com ele, porque eu vejo que até agora ele continua aqui no seminário, né? Pai, a minha vida inteira também eu servi a Deus, mas eu não só experimentei e parei. Pai, o Senhor, agora para de falar que eu só experimento e paro. Porque as outras coisas não combinaram comigo. Pregando o evangelho, teve momentos que eu fiquei chateado, teve momentos que eu fiquei difícil, teve momentos que eu me senti injustiçado, teve momentos que eu fiquei chateado, mas sempre ao meu lado, os ministros amados, não todos, mas muitos ministros estavam comigo com um só coração. Alguns ministros, eles trabalham muito mais do que eu. Muitos pastores eu pude enxergar, né? Não todos. Os anciãos também não são todos iguais. Mas dando todo o seu coração, querem me proteger, ficar comigo, mesmo sabendo das minhas fraquezas e defeitos. Pastor, eu acho que isso não pode fazer assim, eu acho que vai ser melhor daquele outro jeito. Sim, ancião. É verdade. Eu não consegui pensar nessa parte também. Eu também tenho muitas falhas no pensar, eu também tenho muitos defeitos e fraquezas. Mas igrejas difíceis, quando os irmãos se unem, porque tem irmãos e irmãs. Eu sou diferente de Elias. Só tem um, mas imagina quão feliz a viúva de Sarepta não ficou feliz de ter um coração com ela, né? Eu acho que ele deve ter tido o mesmo momento como quando eu estava em Apotom. E assim os irmãos, fazendo trabalho, partindo da fé, se distanciando de Deus, ficando difícil, ficando cansado, ficando em tentação, em conflito. Tem pessoas que partiram da igreja, e em conflito, trocando o coração. Pastor, eu não sabia, realmente eu fui arrogante, eu somente segui meu pensamento. Tem pessoas que trocam assim também de coração. No livro de Atos, no capítulo 28, então, por que o livro de Atos não tem um final? Porque até hoje está trabalhando. No livro de Atos, eu acredito que também no livro de Atos poderia estar escrito os trabalhos que Deus está fazendo através da missão Boa Notícia, está fazendo através dos irmãos. Alguns irmãos, com todo o seu coração, e pensando, meditando sobre o seu coração, não seguem seu primeiro pensamento, mesmo que achem que estão corretos, mas se negam, e unindo seu coração com a igreja, fazendo trabalho difícil. Então isso vai estar gravado também aqui em Atos. Alguns irmãos
com o coração arrogante. Ah, é assim, assim, assado. Deve ter irmãos assim também. Mas, o que é importante? Em 1 Reis, através de uma pessoa, Elias, Deus é o verdadeiro Deus? Esse verdadeiro evangelho que a gente está pregando? Essa verdade de que Deus está conosco? Deus deseja que a gente saiba disso. Por isso que um dia Deus chamou a Elias. Elias, sim, Deus. Você vai para Acabe. Eu quê? Deus. Acabe vai me matar. Ele não vai me deixar em paz. Ele está falando que ele está me procurando. Por que eu vou ter que ir para diante de Acabe? A Bíblia, de uma forma muito simples, eu não sei que sentimento Elias teve agora, mas a Bíblia tirou tudo isso e aparece Elias se encontrando com Acabe. E Elias se encontrou com Acabe. Primeira coisa que ele falou foi: você é o Elias que tem atormentado a Israel? Não sou eu que estou perturbando a Israel, é você e seu pai que está perturbando. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. E juntou os 400 profetas de Baal e também Elias. Elias olhou para toda aquela pessoa, para todos aqueles. Antigamente eram pessoas que tinham recebido a salvação e ficaram felizes. Eles eram pessoas que receberam o perdão dos pecados e glorificaram a Deus. Mas agora todos eles estão do lado de Baal. E eles não conseguem nem distinguir se Deus Baal é verdadeiro ou Deus verdadeiro é o Deus. Eles mataram os servos de Deus. Elias olhou para a cara de todos eles. E o coração do povo, com esse pensamento de que eles estão certos, de que eles estão corretos, o pensamento de que eles fazem boa vida espiritual. Há um tempo atrás, uma pessoa falou: servo? Onde tem servo no Novo Testamento? Eu também dei risada. Até a escola tem. Então, na igreja tem servo, pessoal. Está escrito que Deus não revela nada senão pelos seus profetas e pelos seus servos, não é? Isso está no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus não é Deus, então Deus é Baal? Não é? Pessoal, não precisa escutar a palavra de Deus no Antigo Testamento? As pessoas arrogantes se corromperam. Primeira coisa, deixam a vida espiritual de lado. E a gente pode ver que logo já desistem da vida espiritual. Bebem, vivem de qualquer jeito, fumam, se divorciam. Satanás, para destruir a vida espiritual deles, deixa eles arrogantes para fazer isso. Mas não tem sabedoria o suficiente para perceber isso. E porque se tornou uma pessoa melhor do que o servo, essa pessoa pensa que o seu julgamento, que o seu pensamento é muito mais correto do que do servo. O apóstolo Paulo, ele fez com que muitas pessoas ficassem inimigas da cruz de Jesus Cristo.
Então, é verdade que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e nós nos tornamos justos? Ou que nós somos ainda pecadores? E que eu tenho que me esforçar para fazer bondade? Ou pela fé eu aceito que eu já fui santo e viver uma vida boa? Isso que a gente tem que saber, pessoal. Eu falei para o irmão Shimon só. Ele era alcoólatra. Você é alcoólatra, mas você já se tornou santo. Você foi aperfeiçoado. A Bíblia diz isso. No mundo, me chamam de herege. Por que eu falo isso? Porque ele é alcoólatra e eu estou falando que ele é santo. Porque na Bíblia está falando nessa vontade de termos sido santificados mediante o... Então, você fumando, bebendo, cometendo pecado, independente disso, se Deus falou que você é perfeito, então você é perfeito. A Bíblia está falando isso. Mas por causa disso, as pessoas não conseguem falar exatamente. Irmão Shimon, você é perfeito? Não sou. Mas a Bíblia está falando que você é perfeito. Sim, na Bíblia diz que eu sou perfeito. Então, o que você fala é certo ou o que a Bíblia fala é certo? Então, você é perfeito ou não é? Não sou. Então, ele de jeito nenhum podia falar que ele era perfeito. Então, nós não conseguimos nem pensar em nós mesmos, vamos pensar até em Deus. Porque Deus vai ficar difícil? Se Deus falou que é perfeito, então é perfeito. Não somos nós que temos que nos esforçar para lavar os nossos pecados. Nós não podemos lavar os nossos pecados pela nossa força, mas Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados perfeitamente na cruz. Vocês têm que acreditar de que Jesus Cristo lavou seus pecados na cruz. A gente não pode se esforçar para ter uma vida perfeita, não é pelo esforço humano, mas quando nós acreditamos que Deus já nos aperfeiçoou, então nossa vida se torna perfeita. O irmão Shimon só, ele acreditou. Então, ele que tomava 8 garrafas de cachaça por dia, ele já não se lembrava mais de beber. E hoje em dia, a cachaçaria ligou e falou que está preocupada com as vendas. Por quê? Porque imagina 10 garrafas a menos de cachaça sendo vendida. Por ano, quantas ele vai... Imagina, 120 garrafas a menos por ano. E ele ficou em tentação e ele foi para a terra natal dele e bebeu umas 2 vezes. Mas é diferente de antigamente, porque ele tem agora absoluta certeza de que ele é perfeito. Agora ele está na igreja de Canaã, servindo fielmente a Deus. Eu escuto o pastor Park Yong-ju, acho muito incrível, porque o que ele fala não completa uma frase, não faz sentido. Mas os irmãos que escutam a pregação dele são transformados. E mais do que a palavra do pastor Park Yong-ju, que é inteligente, a palavra dele trabalha muito mais. Ele descobriu isso. Ele é uma pessoa de Deus. Hoje em dia, nessa época, assim como a época de Elias, o Baal é o verdadeiro Deus ou Deus é o verdadeiro Deus? As pessoas não conseguiam distinguir. Então Deus queria que ele aparecesse como o verdadeiro Deus. Ele estava esperando o povo voltar para ele. Elias, vai para Acabe. Apresenta-te diante de Acabe. E Elias, seguindo essa palavra, ele foi. E juntou ali 450 profetas de Baal. Então vamos trazer 2 novilhos e vamos colocar em cima vamos colocar para o holocausto e vamos orar para cada um para o seu Deus. Eles não acreditavam em Baal. Superficialmente eles acreditavam. Baal, Baal, mas não tinha resposta nenhuma. E Elias falou, no versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, Deus está falando, volta para mim, eu sou o verdadeiro Deus, isso é o verdadeiro evangelho, isso é verdade. Deus está fazendo esse trabalho. Elias. Então, o pastor Oxupar, que ele não ensina somente algumas pessoas, não trabalha só através de umas pessoas, assim como Deus trabalhou através de Elias. Hoje em dia também o evangelho está sendo disperso, muitas pessoas estão partindo da igreja. Há 10 anos, então tinha várias igrejas, mas agora a gente pode enxergar que muitas igrejas estão fechando as portas, as pessoas estão partindo das igrejas. A gente chegou nessa época tão difícil, isso me dói o coração. Deus se agrada de fazer esse trabalho através da gente. Que nós nos tornemos pequenos Elias desse mundo. Vamos fazer o trabalho da IYF, a cantata de Natal. Também vamos fazer também a palestra, no seu coração tem o diabo. Então, para ver quem é o verdadeiro Deus. Vamos fazer com que esse verdadeiro Deus seja conhecido e que as pessoas possam voltar para Deus. Deus está fazendo esse trabalho agora. Nos Estados Unidos, os irmãos fizeram cantata de Natal e muitos pastores receberam a salvação. Muitos americanos eles foram transformados em Suazilândia, Zâmbia, em Hyderabad, na Índia, em vários lugares do mundo inteiro estão sendo transformados. Estimados irmãos e irmãs, agora o meu pensamento, aquele pensamento que não é meu, a minha cobiça, não sejam escravos disso. Vocês se tornem preciosos servos de Deus, e assim como Elias, um por um, volte para Deus. E que recebam a verdadeira graça de Deus, recebam o perdão do pecado. Então vocês vão ficar felizes, mas Deus vai ficar mais feliz ainda. Que vocês possam ter uma vida de colher frutos, de dar frutos. Deus deseja fazer esse trabalho através de vocês, estimados irmãos e irmãs. Se o seu coração também se tornando um com o de Deus, que você se torne Elias dessa época, embora seja um fardo, seja difícil, mas eu viver confortavelmente e os meus familiares ao redor vão receber maldição e destruição, isso é bom? Mesmo porque é um fardo para mim, se minha família for toda para o inferno, isso é bom? Então, Senhor, que o Senhor faça a gente viver pelo Evangelho. Muitas pessoas procuram pela igreja e se decepcionam e partem da igreja. Agora, nas igrejas da Coreia, agora estamos na época em que nós temos que mostrar que existe o verdadeiro Deus, que tem a salvação, que tem a vida. Falem para eles. E assim você se tornando em pequeno Elias, mostrem que Deus está vivo em meio a nós. Como eu recebi a salvação. Como eu recebi o perdão do pecado, como eu fui transformado, como Deus me transformou, como eu fui santificado. Abram as suas bocas e falem. Por isso, Deus, assim como Ele trabalhou na época de Elias, Ele também vai trabalhar na nossa época. E assim, que eu desejo com que Deus possa transformar esse mundo para que Ele conduza.